Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Prof. Fabi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre análise crítica do discurso. Ô, louco! Onde vamos falar? No nosso FabiFlix, o seu streaming de língua portuguesa. E na aula de hoje, como estava falando com vocês, vamos ver aí a análise crítica do discurso. O que isso quer dizer? Que vamos identificar as diversas vozes presentes em um texto e compreender os principais objetivos comunicativos dos enunciadores em um texto. Louco! Chique isso, não? Sim, porque precisamos ter criticidade para analisar um texto. Então, vamos ver um pouquinho aí dessas características. E já começo com essa pergunta, mas o que é? O que é a análise crítica do discurso? E aí vem discurso, certo? Discurso enquanto prática social. Então, a gente vai analisar todo e qualquer discurso que está enquanto prática social e ver quais são os objetivos que ele tem para transmitir e tudo mais, certo? E aí, algumas questões precisam ser vistas para fazer essa análise crítica do discurso. Então, nós temos aí que ver o contexto em que foi produzido esse discurso, qual a voz que esse discurso traz e também a relação de poder que ele explora diante do que ele traz. Então, vejam aí que ao longo da humanidade a gente tem muito essa mudança de contexto e, por conseguinte, dessa voz e dessa relação de poder, certo? Pois é. E aí, trago para vocês um texto, certo? Um discurso aí, que é o de uma canção do Mário Lago, que chama Ai, que saudade da Amélia. Oh, Amélia, que saudade de você. E nada mais é do que uma música em que diz sobre uma mulher, Amélia, em que o homem ressalta a saudade que tem dela. Por quê? Porque a Amélia não fazia exigência como a atual dele faz. Ela sabia o que era consciência. Ela só a de hoje só pensa em luxo e riqueza. A Amélia não queria nada disso. A Amélia gostava de viver ali na pobreza comigo. Colocando muito aí, então, essa mulher num papel de submissão e num papel de se dedicar, né, de dedicar a vida a esse homem. Então, pois é. É um discurso que faz parte de um contexto, de uma época, e que traz aí uma voz masculina falando, dando a sua análise sobre mulheres. Pois é. E aqui, por exemplo, já mudando um pouco o contexto e assim, a época em que foi produzida, eu tenho uma música mais recente aí da Clarice Falcão, Eu Sou o Problema Meu, que diz o seguinte: não sei de ninguém que me vendeu por 2 camelos para você. Era um negócio armado no meio da rua. Nem cartório algum reconheceu um documento que explicita em papel que legalmente eu sou sua. Quando eu disse sim aquela hora, eu disse sim aquela hora. Eu não disse sim por toda a eternidade, mostrando então que a mulher não é posse de ninguém, muito menos não precisa ser submissa a ninguém, e que ela sim decide o que fazer, e o sim é naquela hora, não é o tempo todo, e eu escolho. Então veja que eu tenho uma voz, aqui já é uma voz feminina, dando uma resposta sobre uma situação em que ela explica o seu papel e diz, então, né? Eu disse sim aquela hora, não disse sim por toda a eternidade. Então, calma lá, que eu não sou propriedade sua. Pois é, tem uma mudança aí de discurso. Então, o que a gente pode ver? Que nós temos 2 discursos sobre a mulher, mas que abordam todo um contexto diferente, épocas diferentes, vozes diferentes por trás disso, e até a relação de poder estipulada aí.
Ainda bem, né? Enfim, como é que isso pode cair no vestibular para você, né? Quando a gente fala sobre essa análise crítica do discurso, como é que eu posso vê-la num exercício? Aqui eu tenho um exemplo do Enem, onde eu tenho essa propaganda, né? Essa comunicação. E aí ele fala assim, a figura ao lado é parte de uma campanha publicitária. Essa campanha relaciona-se diretamente com a seguinte afirmativa? Vamos pensar um pouquinho, ler aí. Então, eu vejo ali, né? Nem sempre é o criminoso que vai para trás das grades. Eu tenho um mico-leão ali nessa gaiola. E aí tem as seguintes alternativas. O comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade nacional. Tá interessante isso aí, mas vamos ver as demais, certo? A manutenção do mico-leão dourado em jaula é a medida que garante a preservação das espécies animais. Bobagem. Risca. C. O Brasil, primeiro país a eliminar o tráfico... Desculpa rir, gente. Não preciso nem continuar a ler. Não conseguimos eliminar. D. O aumento da biodiversidade em outros países depende do comércio ilegal da fauna silvestre brasileira. Gente, que bobagem! E. O tráfico de animais silvestres é benefício para a preservação das espécies, pois garantiza a sobrevivência. Não. Então, a gente já tinha gostado da A, né? Mas sempre é bom a gente ler todas as alternativas para que a gente possa assinalar com firmeza. Então, só pode ser A. Então, é dessa maneira que uma questão de análise de discurso pode aparecer, uma vez que ele pede exatamente que você faça análise desse discurso. É isso aí. Então, para encerrar aí a nossa aula, ficam as nossas referências e até o próximo episódio do FabFlix. Beijo, tchau!